Análise política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você, bem-vindo. Obrigado, Luciano, bom dia para você, Murilo, Lucas e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. Você sabe, o prazer sempre é todo nosso. Orion, vamos então falar dos aliados de Lula em Minas Gerais. Pedem para que termos, da adesão ao regime de recuperação fiscal sejam alterados, Orion. O que está rolando por aí? Luciana, se o governador Romeu Zema, do Partido Novo, ainda está patinando sobre o assunto, o bloco de oposição na Assembleia Legislativa, que integrou a federação de partidos que apoiou a candidatura presidencial de Lula, vai encaminhar então um pedido à equipe de transição do futuro governo federal para alterar os termos de adesão ao regime de recuperação fiscal, o RRF. Esse programa, você sabe, permite a estados em situação falimentar suspender o pagamento da dívida com a União, no caso de Minas Gerais, na casa aí de mais de 140 bilhões de reais. O governo Zema nunca pagou um centavo sequer neste primeiro mandato das prestações mensais do serviço da dívida, hoje na casa dos 450 milhões de reais, por conta de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, que herdou do antecessor, o Fernando Pimentel, do PT. Nesse ponto, a gestão do PT ajudou Zema a governar. Zema insiste na adesão ao regime de recuperação fiscal, que não conseguiu convencer os deputados estaduais a aprovar o projeto, mas conseguiu pelo menos uma liminar do mesmo STF para aderir ao programa. A liminar é provisória e não dá segurança jurídica a Zema e ao próprio Tesouro Nacional para avançar no plano de arrojo fiscal sobre Minas Gerais. Outro problema de Zema, Luciano, é que o projeto dele de adesão na Assembleia Legislativa está sob regime de urgência, o que impõe um travamento da pauta ali. Ou seja, nada pode ser mais votado enquanto esse projeto da recuperação fiscal não for votado. Aliás, de Zema tentam convencê-lo a retirar a trava da urgência para que outros projetos possam ser votados, como, por exemplo, o orçamento do Estado no ano que vem. Zema não pode, por exemplo, governar o Estado sem um orçamento. Ainda há outra questão política que pode desgastar o governador. Mais de 20 deputados estaduais não foram reeleitos e defendem que seus projetos que estão na pauta sejam aprovados, sejam votados, caso contrário, serão engavetados, já que eles deixarão a Assembleia a partir de fevereiro do ano que vem. Eu perguntei ao governador Romeu Zema sobre o assunto, se ele iria retirar a urgência ou não do projeto, e ele disse apenas que, por hora, não. Mais cedo ou mais tarde, ele terá que ouvir seus aliados e a sensatez política que deve ter assimilado aí neste primeiro mandato. Orion, o tema agora é confiabilidade das urnas, nestas eleições de 2022, a sua avaliação. Luciana, um dia depois aí que o Ministério da Defesa, representante das Forças Armadas no governo federal, apresentou um relatório isentando o processo eleitoral de fraudes ou falhas graves, enterrando o discurso golpista, Bolsonaro pressionou os generais para que deixassem ali uma brecha para sustentar seu discurso e dos bolsonaristas de rua e de rodovias. Bolsonaro queria então um texto mais contundente no relatório, mas apenas conseguiu que o Ministério da Defesa divulgou uma nota ontem com um malabarismo político, retórico, para alimentar as redes sociais que se alimentam de fake news, e numa posição até humilhante para os militares que, repita-se, são bons naquilo que foram treinados, de defender o país das ameaças externas, mas não entendem nada de eleições, nada de urnas eletrônicas. Eles disseram nessa nota que a ausência de fraude não implica a inexistência. É lamentável a que se prestaram a esse tipo de atitude. Tudo somado, Luciano, é como se alguém dissesse assim para o cidadão: cuidado, ao atravessar a rua, você pode ser atropelado. Todos os sistemas sofrem tentativas de ataques, de invasões, como das urnas eletrônicas, das contas bancárias, do INSS. Eles tentam, mas no caso das urnas eletrônicas sempre falharam porque ela não está interligada na internet. Aqueles que atacaram eletronicamente falharam e aqueles também que atacaram ideologicamente falharam. A tendência agora é de acomodação. Com a chegada de um governo democrático em Brasília, os militares não serão mais usados, humilhados como agora, e deverão ocupar o lugar de honra deles,
que é cumprir a Constituição e fazer a defesa do país contra um inimigo externo, porque inimigo interno faz parte daquela teoria da conspiração que alimenta os bolsonaristas de rua, de rodovias e as redes sociais. Bom, Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar na segunda-feira, véspera de feriado, será? Como é que está a sua agenda? Combinado, Luciano. Estarei com prazer com vocês aí. Um abraço para você, Lucas, Murilo e ouvintes, espectadores da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos aí um bom dia. Façamos. Bom dia.